A gente está hoje aqui na Livraria da Travessa, estou com o Marcelo Frois, produtor cultural, conversar com a gente sobre Beatles, sobre os 50 anos do Sgt. Pepper's, várias comemorações pelo mundo, vários lançamentos. Aqui no Brasil a gente vai ter um box também, que tem o livro do Sgt. Pepper's, cuja tradução quem fez foi... Boa noite. Prazer estar aqui. Que bom. Anos, né? E essa semana a gente vai comemorar os 50 anos do Sgt. Pepper. Eu fiz 50 anos ano passado e agora vamos comemorar os 50 anos do Sgt. Pepper. É considerado o disco mais revolucionário da carreira dos Beatles. Foi um momento mágico na história do mundo, do mundo pop, né? Influenciado por drogas, por revoluções, diversos tipos. Então o disco saiu no famoso Summer of Love, no Verão do Amor, 67, que foi um marco na cultura pop. E o disco deles veio de um processo natural da banda, que parou de fazer turnês no segundo semestre de 66. Eles se determinaram a não fazer mais excursões, porque estavam insatisfeitos com a qualidade dos shows, não se ouviam e o público não os escutava também, não os via direito, não existia telão, viam a grande distância em estádios. Então não interagiam com a plateia, era uma coisa muito desagradável para eles, muito cansativo. E eles desistiram de fazer shows e entraram no estúdio para gravar um disco. Quer dizer, eles tiraram umas férias de uns 3 meses. E quando entraram no estúdio em novembro de 66, eles começaram a fazer uma coisa completamente diferente, que foi o maior projeto que eles fizeram com o produtor George Martin, que tinha uma bagagem cultural de música clássica, de produção de discos de comédia, discos de clássicos, discos instrumentais. Foi ali que eles fizeram um trabalho conjunto, onde ele pôde interferir muito mais no trabalho deles, que até então os discos dos Beatles eram muito bem gravados, muito bem... A produção se restringia basicamente a alguns arranjos, algumas intervenções instrumentais, era a banda mesmo. O Sgt. Pepper, embora sejam eles quase o tempo todo, com alguns raros casos de músicos de estúdio contratados, eles gravaram tocando instrumentos inusitados, fazendo experimentos com as técnicas de gravação, com os equipamentos de 4 canais super arcaicos que existiam na época, no estúdio da Abbey Road. E eles conseguiram fazer um disco que tem uma sonoridade maravilhosa. Que foi mixado em mono na época, embora exista uma versão estéreo também na época, mas eles se preocupavam em fazer a versão mono. E agora, para os 50 anos, eles fizeram uma remixagem do disco. Pegaram todos os canais das sessões de gravação, abriram no Pro Tools, trataram os canais individualmente e refizeram a mixagem no bom sentido. É uma remixagem do bem, para ter uma qualidade de som melhor, para sentar na sala, abrir com carinho o pacote e escutar com toda a reverência. Londres foi quando eu conheci o George Martin, quando ele marcou a entrevista, que eu consegui saber que ele ia conceder a entrevista lá em Londres mesmo. Eu saí desesperado para procurar um Sgt. Pepper para pegar o autógrafo dele. Então eu achei o Sgt. Pepper em vinil, novinho na loja, por sorte. Tinha havido uma reedição dos 25 anos em 92, por conta de um especial de televisão que ele havia produzido e apresentado para a Disney, que foi exibido na BBC, na Inglaterra, The Making of Sgt. Pepper. The Making of Sgt. Pepper ele fez com depoimentos do George, do Paul e do Ringo e com cenas de arquivo de John Lennon. Na época ele não pôde lançar em home video, porque os Beatles já estavam trabalhando naquele projeto Anthology, que é da época. E teve seu papel para o pessoal da época, foi muito bem recebido. E aí ele já está fora de catálogo há muito tempo e agora eu tenho a minha própria editora. Ele faleceu ano passado, aí no final do ano eu procurei o representante do Espólio, perguntei se poderia lançar no Brasil, eles me autorizaram e a gente está lançando pela Sonora, que é a minha editora, e vai estar nas livrarias agora em junho, e vai ter uma edição especial também numa caixa, em parceria com a Band Up, que representa a Apple no Brasil, que tem a exploração das camisetas, dos produtos oficiais dos Beatles, né, as canecas, aquelas coisas todas.
E aí a gente fez uma caixa no formato do bumbo do Sgt. Pepper. É lindo. Que vai ter um livro, um CD da Universal, a versão simples, uma camiseta oficial, um pôster. É um produto que só vai ter no Brasil, só vai ser lançado aqui. Esse produto foi uma vitória da gente. Bem bacana. Muito orgulhoso desse produto. 50 anos do Sgt. Peppers. Legal. Acontece quando você consegue ir além dos Beatles, quando você começa a curtir os discos que eles fizeram depois que eles se separaram. Os anos 70 foram extremamente ricos para quem viveu aquela época, eu vivi parte daquela época. Mas eu imagino quem estava lá na época deve ter tido uma diversão muito grande, porque os Beatles lançavam 2 LPs por ano e alguns compactos. E de repente eles começaram a lançar, cada um deles lançava 1 ou 2 discos por ano e mais os compactos. Então, o cara praticamente todo mês tinha algum disco novo de alguém dos Beatles, ou ligado aos Beatles, alguma coisa dos Beatles para comprar. Então era muito legal, era como você ir na banca comprar uma revista todo mês, entendeu? Ao invés de você comprar Playboy todo mês, você ia na loja de disco e comprava um novo disco do Paul, ou um novo disco do John, ou um novo disco do George. Então você passou a década de 70 toda consumindo aqueles discos, aquelas coisas novas que os caras produziam. Quais são os livros assim bacanas para quem está começando nesse universo dos Beatles? A melhor dica é esse livro do Mark Lewisohn, que tem, eu acho que uma versão em português também, mas essa aqui é a inglesa. Mark Lewisohn é o maior pesquisador de Beatles que eu conheço, e conheci ele em Londres há 25 anos atrás. Ele levou anos para fazer esse livro e continua fazendo os volumes seguintes. Esse livro aqui é maravilhoso, conta tudo em muitos detalhes, é obrigatório. Esse livro também é muito elogiado, a biografia do Mark Spitz, também é traduzida, saiu aqui no Brasil. A biografia do Hunter Davis, que é o biógrafo oficial dos Beatles, ele lançou esse livro, eles ainda estavam juntos, em 68, depois ele deu uma atualizada. Esse livro, volta e meia, é relançado, era a única biografia dos Beatles que tinha no Brasil nos anos 60. Foi traduzido, vendia aqui, você acha no Mercado Livre para comprar. Esse livro aqui que saiu agora recentemente com todas as músicas comentadas, com as histórias das letras. Eu não tenho, mas é um livro interessante para quem está se enfronhando nesse mercado. E essa biografia do Paul McCartney já saiu tem alguns anos, é muito elogiada também, é focada nos anos 70, que é a época de maior atividade dele na carreira solo, história do Wings. Vem, a gente volta para assistir de música, falar mais de música.